Vítor Coelho, em entrevista, 8ª parte, as bengalas catitas. Ora, bem-vindos à 8ª parte, estamos a entrevistar o professor Vítor Coelho e agora vamos falar um bocadinho das atividades da vida diária. Quando é que se começou, da percepção que tive quando me explicou, quando falou do ensino que frequentou na altura, fiquei com a sensação, não sei se errada, de que as atividades da vida diária não eram muito abordadas. Não, no meu tempo do ensino, não. Quando é que em Portugal se começou a investir na parte das atividades da vida diária? Pois, que eu tenha conhecimento, mas eu só posso falar pela minha experiência ou das pessoas do meu tempo, que eu tenha conhecimento foi nos ditos centros de reabilitação, ou seja, com a Fundação Shine e com o Centro de Nossa Senhora dos Anjos. Portanto, digamos, 1960. Ok. Até aí as pessoas aprendiam sobretudo o braille e claro, depois as línguas e a música, para quem estudava música, etc. Mas era isso. E depois, quando se começou a ensinar no liceu, nas escolas era sobretudo isso que se fazia. Portanto, atividades da vida diária era pouco? Isso. Só a partir de 1960, não é? É mais recente. Centro de reabilitação. E sabe que tipo de atividades é que eram ensinadas? Bem, como digo, nunca fiz nada disso. Ok. Mas sei que se faziam. Deve ser tipo que ensinar a fazer a cama, ensinar a lavar a roupa. Fazer a cama, sobretudo uma coisa importante, olha, que a mim porventura terá feito sempre falta, que era cozinhar, era culinária. mas sei que ensinavam coisas relacionadas com a culinária. Claro que, sobretudo às senhoras, ensinavam o tipo de ponto bordado, para cozer isto, cozer botões e eu sei lá o quê, coisas desse Também tipo. não percebo nada disso. Pois, são coisas de que não tenho prática, mas mais um pouco de chamemos-lhe carpintaria ou serralharia, quer dizer, não é que ensinassem nada de especial, mas eu via a pegar num martelo, ou a pegar numa lima, e etc, para ajudar assim a fazer qualquer coisa, coisas de tipo doméstico, não é? Portanto, a informação, a vida diária era isso, era a vida doméstica, saber o que é que o cego em casa precisa de saber fazer. E é útil. Eu tenho amigos nesta altura, já com 70 anos, mas que, enfim, ao pé de mim, realmente eram jovens, mas que já passaram por esse tipo de coisas, e conheço alguns que vivem sozinhos e podem ir almoçar aqui ou ali ou acolá, mas em casa estão sempre prevenidos, e se chove muito ou se etc., podem ir ao frigorífico buscar qualquer coisa e fazer qualquer coisa na cozinha, etc. Se fosse eu, era uma desgraça. O Covid para si foi complicado? Como? A época do Covid. O Covid, em termos de para as pessoas com deficiência visual, bem, que não soubessem cozinhar e que não tivessem ninguém que as ajudasse? Sim, bom, mas isso não era preciso chegar ao Covid. Sim, mas foi uma altura em que as pessoas se afastaram muito, não é? Essas coisas agravaram-se, designadamente porque as pessoas na rua não se queriam chegar. Se alguém pedia ajuda para qualquer coisa, era um caso sério. Eu não posso falar por experiência própria, porque nessa fase de Covid eu já estava aqui em casa doente, já, enfim, eu todo o Covid passei já aqui. Sim, para mais si. Ou menos nesta ruptura com o mundo, porque eu estou afastado do mundo, mas ainda ontem... Sim, mas ainda vai falando com isto. Eu referia que eu normalmente tinha uma fisioterapeuta, isto é italiano,
fisioterapeuta, fisioterapeuta que vinha cá à casa 2 vezes por semana e que saía comigo. Nessa altura eu ainda saía bem, mas íamos passear um pouco, íamos sempre ao café, ou aqui ou lá, e eu fazia umas compras quando precisava, ia ao supermercado, etc. Mas isto para dizer que a última vez que eu passei com ela foi exatamente em março, no princípio de março, 2020. no dia 12 de março, uma quinta-feira, e lembro-me que tomei o meu café lá onde era costume tomar, ali na Avenida de Roma, e depois entrei na farmácia e comprei um protetor solar, depois entrei ali numa coisa, comprei uma garrafa de vinho do Porto, e depois vim para casa, etc. E acabaram os nossos passeios, porque a vez seguinte que ela havia de cá vir, já estava tudo fechado. Portanto, no domingo foi anunciada essa história. Foi. Quando começou. Foi exatamente nesse dia 12 de março que a DGS lançou o seu site da Covid-19 e depois foi 13, 14, 15. No dia 16 entramos todos em confinamento. Pois é. É assim. Diga-me, alguma vez houve algum parecido do seu conhecimento? Alguma vez tivemos algum período parecido a este de confinamento, da Covid e dos problemas todos? Não. Que eu me lembro, não. Foi algo muito específico, não é? Foi absolutamente específico. Eu penso que para a humanidade, de uma maneira geral, sim. Mas enfim, tanto quanto eu me lembro, não tive nada parecido. Para as pessoas cegas também foi particularmente difícil, seja pela parte do afastamento, seja da parte de, se calhar, não conhecerem o que é uma máscara, como é que se coloca a máscara, etc. Mas isso aprende-se com facilidade. Como é que se coloca a máscara, isso é muito simples. O problema maior, e que eu, como digo, não experimentei, porque já estava nesta fase retirada, mas as pessoas, os cegos que precisavam de ir à rua, tratar de qualquer coisa, havia-se um bocado atrapalhados, porque se queriam, imagine, atravessar qualquer coisa, ou perguntar, desculpe, que número é esta porta, as pessoas tinham medo de ajudar, sim. As pessoas fugiam, as pessoas não se queriam aproximar. Certo, mas olha, quanto às máscaras, também tenho a dizer que a nossa vida não era fácil, porque todas as indicações referiam-se muito a cores. Tipo, coloca a máscara com a parte branca virada para o lado XPTO. Bem, mas isso... E para tirar a máscara é preciso pegar nos elásticos, enfim, que não se pode tocar na máscara porque se pode contaminar, etc, etc. Portanto, não é... Bem, não era assim tão fácil. Diga-me uma coisa, eu tenho aqui uma percepção, pode ser um bocadinho injusta, e gostava que você comentasse. Os pós-guerra tendem a ser um bocadinho a beneficiar as pessoas com deficiência. Ora, como é que diz? Os pós-guerras tendem a beneficiar um pouco as pessoas com deficiência. Posso dar exemplos, se quiser, para fundamentar. Repare, a questão é esta. A guerra traz sempre muitos estropiados, muitos... Certo. Portanto, foi o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, em 1945. O mundo deparou-se com uma série de pessoas, mas tinha sido aqui com a Guerra de Espanha e que levou à criação da ONCE. Foi exatamente a Guerra Civil de Espanha que limitou não sei quantas pessoas bem instaladas na sociedade e que ficaram assim, ou assado, ou generais, ou capitães, ou fosse o que fosse. Isso levou à criação da ONCE. Foi a Guerra Civil de Espanha, portanto, que acabou em 1939. Depois a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e aconteceu a mesma coisa. Portanto, acabou a guerra e havia uma data de gente que os Estados europeus, enfim, não sabiam o que é que lhe haviam de fazer. Eram pessoas que precisavam de ser alimentadas, mas que não produziam nada. Isso levou à criação de uma série de adaptações. E daí o emprego
de cegos passou a ser, que era coisa que não acontecia antes, passou a ser um emprego fabril. Os cegos foram operários disto, daquilo, daquilo outro, etc. Agora, cabe aqui um pequeno pormenor, mas que eu me lembro na altura. Na altura, por exemplo, os cegos eram utilizados em Inglaterra para, estando em cima de telhados, detectarem a aproximação de aviões. Porque como ouviam, de uma maneira geral, bem... Tinham mais concentração, sim, que estavam mais concentrados. Maior concentração, estavam habituados a ouvir tudo com atenção, de maneira que detectavam com mais facilidade a aproximação de aviões. Bastante curioso. E isso, ainda há pouco tempo, li aqui numa revista italiana, a rememorar esse tempo, exatamente, os cegos italianos tinham sido aproveitados exatamente nessa situação da Segunda Guerra Mundial. Tinham sido aproveitados para estar como observadores. Ora bem. Claro que na altura as pessoas não se deram conta disso, mas sim, claro. Eles sabem bem. E contribuíram. Tiveram a sua importância. Portanto, as guerras, como se costuma dizer, trazem sempre, para além dos inconvenientes todos, claro, trazem sempre avanços, porque os povos são enfrentados com necessidades que antes não sentiam, mas que tiveram que arranjar maneiras de sair daí. A Europa, por exemplo, ficou imensamente estragada, os monumentos destruídos, imensos, alguns que não se puderam reconstruir, mas a pouco e pouco a Europa foi-se reconstruindo, na França, na Alemanha, na Inglaterra, etc. Mas a Europa estava muito pobre nesse tempo. Se não fosse o plano Marshall dos Estados Unidos para adiantar capitais e etc. para a construção, a Europa tinha-se visto muito atrapalhada. E eu lembro-me, um primo meu, mais velho que eu, que era engenheiro agrónomo e que teve que ir a Paris para aí em 1950, portanto tinham passado 5 anos do fim da guerra, e ele foi a Paris tratar lá de qualquer problema da engenharia agronómica, e eu lembro-me dele vir e dizer: epá, nunca pensei que a França tivesse... Uma pessoa vai a um restaurante e a refeição que lhe apresentam é ali uma ou duas folhinhas de alface, é mais ali uma coisinha, era tudo assim, mais que racionado, eram refeições que a pessoa ia ao restaurante, mas, portanto, essa testemunha, lembro-me eu desse meu primo, que era engenheiro agrónomo, que era 15 anos mais velho que eu, mas a experiência que ele teve em França dessa altura, nunca julgou ele, embora estivesse atualizado, claro, mas ele nunca julgou que em França a miséria fosse assim tão grande. E nós aqui em Espanha, por exemplo, as pessoas que iam no caminho de ferro notavam que entravam nas linhas espanholas, na linha de caminho de ferro espanhola, os empregados nas estações andavam todos descalços. Era muita miséria. Portanto, a miséria foi muito grande. E as pessoas, enfim, não têm consciência disso, claro, não é natural, mas têm dificuldade em imaginar situações dessas. E isso nada tinha a ver com a tecnologia atual, claro. Sim, sim. Não era nada disso. Mas era a miséria em que a Europa ficou. Ora, desde sempre, por norma, os cegos têm tido sempre consigo bastões ou varas. Em 1921, um senhor chamado James Biggs pintou a sua bengala de branco porque, bem, os transportes começavam a aumentar, o trânsito começava a aumentar e depois temos também as carruagens que também circulavam nas ruas. Em 1931, também na França, houve uma senhora que resolveu incentivar
que as pessoas cegas também pintassem as bengalas de branco e até foram distribuídas bengalas. Na comunicação social portuguesa, em 1932, já existem referências à bengala branca. Entretanto, em 1933, sai a Portaria 5446 de 14 de março, que diz basicamente duas coisas: que os polícias devem auxiliar as pessoas cegas no atravessamento de estradas e que os cegos estão autorizados a utilizarem bengalas, neste caso são os tais bastões, bastões ou varas, pintados de branco e recurvados no punho. Primeira coisa é perguntar se tinha conhecimento deste decreto. Não. Aliás, isto não é defeito propriamente meu, mas é tendência minha. Eu sei muito pouco de legislação. E, portanto, decretos como esse, e eu sei lá quantos outros, eu não os conheço. Sim, não precisa conhecer exaustivamente, mas podia ter ouvido falar que em 33 saiu qualquer coisa sobre as bengalas. Não. Repare, em 32 e 33 tinha eu 2 e 3 anos. Não, ok, mas está bem, mas depois disso pode ter tomado conhecimento, não é? Não. Soube que se usavam bengalas brancas e outras coisas mais. Eu sempre usei bengala, até deixar de andar na rua sozinho, usei sempre bengala. Mas antes de haver bengalas articuladas, que são estas bengalas que são tubozinhos com elástico por dentro e tal. Bom, essas bengalas articuladas só apareceram, eu não posso garantir o ano, mas foi aí por 1959, 60. Ok. Não foi antes disso. Antes disso, eu usei sempre bengalas, mas eu ia aos ferro velhos. Os ferro velhos tinham chapéus de chuva, tinham isto, tinham aquilo, e tinham sempre bengalas, porque havia bengalas que era a prática do século XIX. No século XIX, a bengala era um objeto de decoração que o homem usava. Certo. São conhecidos histórias de bengalas de um com o outro, enfim, assim como tinham duelos de pistola e etc., pois também havia bengalas. E, portanto, os ferros velhos tinham bengalas, que no século XX já não se usavam, mas eu ia lá procurar. E normalmente escolhia sempre bengalas bonitas, bengalas... E eram brancas? Não. Eram bengalas, as tais que eram usadas no século XIX. Sim, mas podia mandá-las pintar. Não, nunca me preocupei com isso. Então, infringia a lei. Eu comprava a bengala, normalmente eram bengalas com castão de prata, enfim. Eu lembro-me de ter uma que era doce de baleia e tinha um castão de prata. Portanto, eu usei sempre bengalas desse tipo, até as bengalas articuladas. Mas fiz o meu conservatório todo, os meus cursos todos, nesse tempo. Eu usei sempre bengalas, nunca me preocupei em pintar ou deixar de pintar, eram a cor que elas tivessem, quero lá saber disso. Andei sempre na rua por toda a parte, nunca me preocupei com a cor da bengala. Diga-me, a bengala, ou melhor, a técnica de como é que usava a bengala? Nas fases iniciais? Quando é que começou a usar a bengala? Sobretudo a partir de quando saí do Instituto Branco Rodrigues. A partir de 50? Exatamente, eu saí em 51, Isso. Portanto passei a viver em casa dos meus pais aqui em Lisboa, e claro, eu já tinha bengala, o que é que ainda utilizava muito pouco.
Mas a partir dessa altura passei a utilizar quase diariamente, a sair de minha casa, Mas a ir, como é que aprendeu a andar para com o a elétrico, bengala? para o autocarro, para etc., para ir para a baixa, para ir... Como é que aprendeu a andar com a bengala? Antes, na escola. Ninguém me ensinou. A aprendizagem pode ter sido quase que, digamos, quase que inconscientemente, mas ou com Usava de qualquer maneira. ou com troca de impressões, pois era de qualquer maneira, mas eu fazia um pouco, sem ainda saber, mas fazia um pouco a técnica de a bengala para a esquerda, andar o pé direito, andar a bengala para a direita, andar o pé esquerdo, por aí fora, ir alternando. Isso era geral? E fazendo, portanto, o vai e vem por cima, por baixo, Então, etc. do Branco Rodrigues e talvez também no Asilo António Feliciano de Castilho, não ensinavam os estudantes a andar com a bengala? Não. Não, senhor. Portanto, não tinham aulas de orientação e mobilidade? Não tínhamos aulas desse tipo. Mas todos os cegos que saíam, quer dizer, Andavam de qualquer maneira? Vinham com bengala. Eu lembro-me de estar no Branco Rodrigues e haver cegos mais velhos que eu, que vinham para o conservatório ter as suas aulas e eles usavam a bengala. Iam desde o Instituto do Branco Rodrigues até à estação do elétrico, até São Pedro de Estoril, apanhavam o comboio, saíam no carro. Estamos a falar em que data? Como? Está-me a dar exemplos de que data? De que data? Sim, de que ano? Está-me a dar exemplos de que ano? 1940? E 2, 3? Não, eu entrei em 40. Não. Estou a falar de ver os colegas a irem lá ter ao Branco Rodrigues, etc., com a bengala. Acabei por não perceber muito. Desculpe. Dos colegas, você falou dos colegas que iam ter ao Branco Rodrigues, iam com a bengala, etc. Isso é mais ou menos de que anos? Todo o tempo que eu lá estive, quando eu entrei em 1940, havia lá cegos, inclusivamente havia um sexteto de artistas cegos que tocava na emissora nacional. Sim, já falámos. Ora bem, esse sexteto tinha sido criado em 38. Eles ainda lá estavam todos. E portanto, quando vinham... Usavam a bengala. Seja para o conservatório, para cursos que ainda não tinham acabado, ou seja, depois quando vinham para a emissora fazer o seu espetáculo, que era ao vivo, nesse tempo não era gravado. Certo. Eles tocavam na altura exata em que eles estavam a tocar, é que os ouvintes ouviam pela rádio. Mas, portanto, vários eu conheci-os todos, e outros que se lhe seguiram, que eram mais novos, mas que foram crescendo, etc. E vinham para o conservatório, vinham todos com bengala, todos usavam bengala. E que me conste, ninguém tinha tido lições de bengala. Em 1945, depois portanto, no término da Segunda Guerra Mundial, existiu um grande conjunto de militares cegos. E houve um senhor que neste ano, chamado Richard Hoover, que inventou a técnica de 2 toques, ou a técnica que nós conhecemos no dia de hoje. E essa técnica inspirou-se na procura de explosivos em campos portanto, em campos minados. Portanto, e foi essa técnica de 2 toques que este senhor, Richard Hoover, inventou e que causou aqui uma evolução nas bengalas. As bengalas tornaram-se mais leves, as bengalas tornaram-se mais leves e mais compridas. Quando é que se lembra que teve a sua primeira aula mesmo de orientação e mobilidade? Ou nunca chegou a ter? Nunca tive. Nunca? Nunca tive. Então como é que aprendeu a técnica que estava a falar há bocadinho, que é a técnica de Hoover, que é a técnica que quando avança o pé para a direita, a bengala vai para a esquerda? Como é que aprendeu? Opa!
É um bocado difícil a dizer, mas eu não me lembro de ninguém me ter ensinado. Quanto a bengala mais comprida e etc., isso nós cá só conhecemos isso a partir exatamente como eu há bocado falei, da Fundação Shine e do Centro Nossa Senhora dos Anjos. Porque com essa criação do Centro Nossa Senhora dos Anjos por parte do Estado, portanto a Fundação Shine era particular, mas o Centro de Nossa Senhora dos Anjos era do Estado. Ora, o Estado teve colaboração exatamente da American Foundation. E nessa altura, com a American Foundation, veio cá um americano, cujo nome eu agora não me estou a lembrar bem, mas também está aí bem... Está guardado no seu armazém. Pois, eu não me lembro agora do nome dele, mas ele é que veio e introduziu, chamemos, o uso, o hábito e o princípio teórico da bengala comprida. E eu lembro-me de ter uma entrevista com ele e esse meu amigo Orlando Monteiro e o Filipe Oliva, tivemos uma entrevista com ele no princípio da Fundação Shine. Portanto, a Fundação Shine estava numa fase de instalação, mas ele esteve cá, ele e a mulher, e tivemos uma entrevista com ele em que ele nos expunha. Claro que essa conversa era em inglês, porque ele não sabia falar português. Claro. Mas lá esteve a conversar connosco e nós, uma das coisas que nos fazia muito impressão, nós estávamos habituados a usar bengala, mas como digo, era sem estes pormenores, queríamos lá saber da cor, eram as bengalas que encontrávamos mais catitas, mais... Mas ele lá explicou as vantagens e não sei o quê. Para nós, um dos problemas que se nos punha assim, um tipo está sentado num café, onde é que deixa a bengala? E ele dizia, isso põe a bengala no chão e põe o pé em cima, que é para ter a certeza do sítio em que está a bengala, que é para quando quiser levantar-se e sair, saber onde é que tem a bengala. Isso já são as articuladas? E isto foi um pormenor muito curioso que nós achámos que esse americano dizia. Acharam o americano um bocado doido? Revolucionário? Achámos... Desculpe ter usado esta expressão doido. Ora, que coisa, agora uma pessoa ir para o café e depois pôr a bengala no chão. Então se põe a bengala no chão ao pé da mesa, a bengala vai implicar com outras pessoas que passam, a bengala é comprida. Ok, ainda não era a bengala articulada. Não. Okay. Depois, mas foi quase por essa altura, houve logo quem imaginasse que podia fazer uma bengala articulada com elásticos. Para nós foi um consolo. Ei, que maravilha! Que a pessoa dobra aquilo, põe aquilo, guarda aquilo. Era mais frágil, não é? Onde quer que chegue, dobra aquilo tudo, pronto, e pode guardar. Isso não precisa, se vai com alguém que não precisa de usar a bengala, guarda a bengala. Foi uma grande inovação. Não tenho dúvida. Mas nos centros de reabilitação continuaram, e os técnicos dos centros de reabilitação, porque os centros de reabilitação depois, como há bocado falámos da vida diária, etc. Certo. Depois havia técnicos para várias coisas. Havia o técnico de braille, havia o técnico de orientação, ou de mobilidade na rua, etc. E eram esses. Esses advogavam sempre que se usasse a bengala comprida e não articulada. Eles achavam que a bengala articulada que tirava a sensibilidade que a pessoa podia ter. Bem, mas nós, digamos, adultos e já vacinados, nunca quisemos saber disso. Continuámos a usar as bengalas articuladas, que eram as práticas que nós usávamos. Mas isso, como cálculo, quando ele apareceu, tinha eu 30 anos, bem, eu já fazia a minha... Já tinha bengalas, sim, já usava. Estava farto de conhecer a bengala e de conhecer tudo o resto, e de conhecer a vida
de Lisboa, dos transportes, por aqui, por acolá. O que é certo é que se desenrascavam. Como? Desenrascavam-se. Não, arriscado. Nós sabemos que andar na rua é um risco. Para quem não viu, naturalmente andar na rua é um risco. Mas eu olha, até me aconteceu uma vez. Partidas da bengala. São azares que. Não, eu saí do conservatório, desci o elevador da Glória para os restauradores e na altura em que ia para atravessar a avenida, houve um tipo que se atravessou à minha frente e entre as pernas entalou, partiu uma bengala. A bengala que era de madeira. E eu fiquei com um bocado da bengala na mão e o resto nunca mais soube dele. A ponta... E depois, mas conseguiu... Fiquei com... E agora disse, epá, agora como é que eu vou? Bem, tenho que utilizar... O que é que eu fiz? Qual foi a técnica que eu usei? Tinha que atravessar um bocadinho da avenida até à parte central. Bem, mas eu aproveitei em ocasião em que pessoas iam a atravessar, eu atravessei também, porque Claro. fui para a placa e lá fui andando. Cheguei à parte central, que era a parte principal, onde andavam mais os automóveis e etc. Mas também tive que estar à espera que o sinal permitisse, quando eu vi que pessoas iam a atravessar, lá foi. Também, atravessei a avenida para o lado de cá. E vim para a paragem do elétrico e pronto, mas fiz tudo isso sem bengala, porque eu não tinha só um bocado da bengala. E pronto, e fui, meti-me no elétrico, fui para a minha casa, nessa altura estava em casa, fui para a minha casa e pronto, e lá em casa tinha outra bengala, porque Vá lá. no dia seguinte já utilizei, mas partiu. Isto aconteceu a outras pessoas. Não fui só eu que tive bengalas partidas, houve mais quem tivesse. Mas era um problema. Em 1962, saiu uma notícia na comunicação social que referia, por um lado, era um comunicado da Associação dos Cegos do Norte de Portugal, que, por um lado, referenciava esta portaria, que é para as pessoas terem atenção e a salientar, portanto, a importância da bengala e para os polícias também ajudarem as pessoas a atravessar, as pessoas cegas a atravessar a rua. Mas, no entanto, nessa notícia constata-se que esta associação faz uma crítica. Dizem eles que de há uns anos para cá os cegos começaram, para além de pintarem de branco, também começaram a listar as bengalas de vermelho. Lembra-se desta moda? Bem, eu sei que há quem tenha realmente utilizado bengalas de vermelho, mas confesso vermelho e branco, neste caso. Para além das brancas, Sim. sei que houve quem utilizado as pintadas em vermelho. Confesso que até já li um artigo qualquer que explicava um bocado isso, mas se agora me perguntar qual era o destino, já não me lembro bem. Mas tinha um destino qualquer, tinha. Bem, não vamos muito mais longe, não é? O sangue é vermelho e nota-se muito bem ao longe. Exatamente essa cor. Portanto, é uma cor que facilmente se identifica. Pronto. Ok, ficamos por aqui nesta parte que foi sobre orientação e mobilidade, que foi bastante interessante, e já voltamos a seguir para mais uma parte. Ficha técnica, produção e edição, a cabo, Associação dos Cegos e Amblyopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 27 de maio de 2023.